Então tá, pessoal, aula 7 de algoritmos. Na aula de hoje a gente vai estudar dicionário em Python, né? E finalmente exercícios, tá? O conteúdo é bem rápido hoje, o conceito é bem simples, né? E a ideia é a gente falar sobre esse conceito e vocês vão ter um bom tempo para fazer a prática, né? Até o prazo de entrega de hoje do trabalho, né? Basicamente, vocês vão ter que entregar o exercício 1 do trabalho até as 10 horas da noite, né? É tempo suficiente para tentar resolver o exercício, né, utilizando o dicionário. Bom, então o que é um dicionário em Python? O Python, essa linguagem, ela possui uma classe denominada de dict class, né, uma classe de dicionário, né, que representa um dicionário ou um mapeamento, né. O que é basicamente isso? É como se fosse o nosso dicionário. Nosso dicionário da língua portuguesa, a gente vai lá, procura uma palavra e vê o significado. Então, eu sempre tenho uma chave, que eu posso denominar a palavra de chave, e o seu valor correspondente, que seria o significado daquela palavra, a sua definição. Então, funciona da mesma forma na linguagem de programação. Eu tenho um dicionário, né, em que eu mapeio, né, uma chave com seu respectivo valor. Tá? Então, a gente sempre pensa num dicionário como um par, tá? Um par chave e correspondente valor. Valor não necessariamente é algo no singular, pode ser no plural. Eu posso ter uma chave que tem um valor associado, que é uma lista, né? Então, eu não preciso necessariamente ter um valor individual. Tá? Exemplo, um dicionário de aplicação. Um dicionário ele poderia ser utilizado para mapear um ID de um estudante com seus registros, tais como nome, endereço e curso. Tá? Então, o ID do estudante seria a key, ou chave, né? E o valor seria os seus registros, como nome, endereço e curso. Tá? Isso para cada estudante. Cada estudante vai ter uma chave, uma key, e o seu correspondente valor, tá? Associado. Então, aqui, a gente tem como exemplo, né, de utilização a criação de um dicionário. Tá? Esse dicionário ele tem duas entradas, basicamente. Ele tem a entrada, a primeira entrada que corresponde a D, German, e BR, Brasil. Tá? Qual é a finalidade desse dicionário? Eu estou associando a chave DE com seu respectivo valor, German. Estou associando a chave BR com seu respectivo valor, Brasil. E eu posso ter múltiplas entradas nesse dicionário. Eu chamei esse dicionário de pairs. Tá? Então, pares, então é sempre um par chave correspondente valor. Tá? Aqui nesse exemplo, é um exemplo bem fácil e simples, ele é um exemplo em que eu associo um ISO code, né, de um país, que é duas letras, com o seu respectivo nome do país, né, que é por extenso. Tá? Então, é um código de duas letras com a sua associação correspondente de nome do país. Aí eu poderia ter múltiplas entradas nesse dicionário para cada um dos países que a gente tem no mundo. Uma outra forma também aceita para definir um dicionário é entre colchetes. Eu especifico entre colchetes e entre parênteses eu especifico o par chave-valor. Tá? Então eu tenho DE, German, entre parênteses, vírgula, BR, Brasil, dois pontos Brasil, fecha parênteses. E isso para todas as entradas que eu estiver adicionando. Tá? Então, operações úteis com para dicionário, tá? Então, digamos que eu tenho o dicionário D, tá? O nome do meu dicionário é D e não é pairs, é D. Como é que eu acesso um valor? Eu acesso um valor por meio, né, desta operação aqui. Eu especifico o nome do dicionário e entre colchetes o valor. Então, se eu quisesse acessar, por exemplo, a informação Brasil, eu teria que botar D, abre colchetes, entre aspas duplas aqui, BR dentro
no lugar da chave, e aí eu teria acesso à informação Brasil diretamente. Eu poderia simplesmente dar um print de, entre colchetes, BR, e seria impresso na tela, BR entre aspas duplas, né, seria impresso na tela a palavra Brasil. Tá? Então, eu estou acessando o valor por meio de sua chave associada. Então, num dicionário, de novo, né, cada valor tem uma chave associada. Então, para acessar German, eu tenho que usar a chave DE. Para acessar Brasil, eu tenho que utilizar a chave BR. Eu acesso a informação, um valor, por meio da sua chave. Agora, se eu quiser atribuir, né, um valor, né, a uma chave específica, eu posso substituir, né, um valor existente, ou eu posso criar um novo valor. Por exemplo, eu posso botar ES aqui desse lado, no lugar da chave, e Espanha do lado direito, para adicionar mais um elemento no dicionário, se o meu dicionário não está completo ainda. Tá? Então, ele iria adicionar mais um par chave-valor, key value. Tá? Eu posso deletar um valor e sua correspondente chave com o comando del. Eu posso perguntar se uma chave está no dicionário, para fazer uma condição, por exemplo, com if, ou posso fazer o oposto, perguntar se a chave não está no dicionário. Isso vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, são duas perguntas que eu posso utilizar num if e vai me retornar verdadeiro ou falso. Eu posso comparar dois dicionários, verificar se eles são iguais, D1 com D2, e eu posso comparar se dois dicionários são diferentes, D1 é diferente de D2, e posso utilizar numa condição. Tá? Então, são operações que são úteis e podem servir para estruturar um programa. Tá? Então, utilização dessas chaves e valor. Exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui um dicionário chamado country. Tá? Então, country vai ser meu dicionário de países e eu quero associar sempre uma chave de duas letras, um código de duas letras ao nome do país. Então, por exemplo, DE é German, BR é Brasil. Então, eu criei o meu dicionário dessa forma. Tá? Então, notem que eu especifico a chave, dois pontos, valor, vírgula, nova chave, dois pontos, valor associado, vírgula e assim por diante. Bom, primeira forma de acessar a informação. Eu estou utilizando o print para deixar, para conseguir enxergar alguma coisa aqui. Né? Então, o print ele vai servir para imprimir um valor específico de um dicionário. E a chave que eu estou passando aqui é DE. Se eu passar dessa forma, country entre colchetes DE, entre aspas duplas aqui, pode ser aspas simples também na definição e acesso a aspas simples também, tá? Eu vou estar imprimindo German na tela, né? Que é o que aconteceu aqui nesta linha aqui. Então, quando eu executei esse print, eu imprimi German, na realidade. Estou acessando via ISO code, dois códigos aqui, né? Código de 2 dígitos, um valor associado, German. Agora, eu tenho um outro tipo de acesso possível, uma outra, segunda forma de acessar, é através do método get. Então, eu executo aqui dentro do print country.get, entre parênteses, a chave. Tá? Então, country.get, entre parênteses, a chave, e isso vai me imprimir na tela, vai me retornar o valor da chave associada a essa chave que eu passei como parâmetro aqui para o get. Então, ele pega, get é pegar, pega, né, o valor relacionado a essa chave, vai imprimir Brasil na tela. Agora, se eu quiser acessar uma chave através do comando get, né, se eu quiser acessar uma chave que não existe, não está definida dentro do meu dicionário, o que acontece? Ele vai imprimir none. Tá? Vai imprimir none na tela porque não tem um valor associado a essa chave. Tá? A chave é S. Se eu utilizar a outra forma de acesso, né, por exemplo, ES aqui vai dar um erro na execução. Tá? Então, o método get ele consegue ter um valor default associado, que é um none, nenhum, mas já esse outro acesso não tem essa possibilidade. É uma forma diferente de acesso, tá? Vai dar um erro na tela. Então, é importante saber essa diferença. Dúvidas até agora, pessoal? Não, para acessar a lista, ok. É Não, isso não aí, é né? lista. Acessar um valor de um dicionário. Tá? Então, Isso, sempre eu passo uma chave e eu consigo pegar um valor correspondente. Tá? Agora, eu não necessariamente tenho um valor só aqui. Eu posso ter, por exemplo, uma lista.
Então, a lista, como a gente sabe, é definida entre colchetes, né? Então, entre colchetes, tu lista os elementos separados por vírgula, eu poderia ter uma lista associada a uma key, que é o caso do exercício 2 do trabalho. Vocês vão verificar que um aluno tem o seu nome num dicionário, ele tem as notas de trabalho de tema de casa, ele tem as notas de teste, ele tem as notas de quiz, né? E assim por diante. Então, são listas de notas de trabalhos, de tema de casa e assim por diante. Então, naquele exercício, eu peço para calcular a média, por exemplo. Acessar as informações e calcular a média das notas. Né? O que seria a média? É simplesmente somar todos os valores e dividir pelo número de valores. Né? Ou seja, vocês vão ter que utilizar uma iteração for naquele exercício 2 lá do trabalho. Tá? Outros tipos de operações, tá? Então, existe uma série de operações, né, e vocês podem fazer diversos testes, né? Então, se vocês não entenderam muito bem como é que funciona uma operação, vocês podem fazer testes com código, utilizar o print e ver o que acontece, tá? Então, basicamente, aqui o que está acontecendo? Eu posso utilizar o comando len para calcular o tamanho de um dicionário. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dicionário chamado M. Esse dicionário, ele não tem nenhum valor. Ele foi definido com 0 pares, chave-valor. Tá? Então, se eu imprimir na tela o len de M, vai imprimir 0 na tela. Né? Porque vai me retornar 0. O len retornado para um dicionário vazio é 0, o valor de retorno. Agora, se eu fizer esse tipo de operação aqui, M, entre aspas, simples aqui, K, recebe 2. O que significa isso? Eu estou adicionando no meu dicionário o par K, valor 2. O mesmo vale para B e o 4. Né? Aqui eu estou vendo o mapeamento, o map, é um mapeamento que eu estou criando, né? Chave-valor, chave-valor. Um outro mapeamento, estou adicionando U2, V8 e K9. Então, eu tenho uma letra associada a um valor inteiro. Uma letra associada a um valor inteiro, uma letra associada a um valor inteiro. Tá? Então, é para isso que serviu essas 5 atribuições aqui. Operações, né, de atribuição. Agora, o que vai acontecer se eu imprimir, por exemplo, M entre colchetes, abre aspas simples e boto B? Vai imprimir o valor 4 na tela. Por quê? Porque se eu olhar no meu dicionário, o B, a chave B, tem um valor correspondente que é 4. Então vai imprimir 4 na tela. Agora, se eu tentar acessar o valor X, como eu mencionei anteriormente ali, se eu tentar acessar o valor X, eu vou verificar que o X não existe. Não existe uma chave X no meu dicionário. Se não existe uma chave X no meu dicionário, vai dar um erro na execução. Agora, se eu usar o método get, se eu usar o ponto .get para acessar, o que vai acontecer? O F é uma chave que não existe no meu dicionário, mas o get vai retornar none se eu imprimir isso aqui na tela, por exemplo. Então vai ser retornado none nenhum. Próximo, se eu fizer um F, get F,5. O que vai acontecer? Se essa chave não existir no meu dicionário, ele vai retornar o valor 5 como resultado. Tá? Então, ele define um valor default caso não exista, um valor padrão, né? Caso não exista uma chave no dicionário. Então, se não existe F, ele retorna 5 neste comando aqui. Não quer dizer que F, o par F5 vai ser adicionado. É só o que é retornado. Por exemplo, m.getK,5. K,5, o que é o K? K, ele existe, uma chave, e o seu valor é 9. Se não existisse, ele retornaria o valor 5. Como existe, ele retorna o valor 9. Né? Correto. Len de M. Bom, a gente tinha adicionado, né, 5 elementos, então se eu fizer len de M, ele vai ter 1, 2, 3, 4. 4 entradas aqui. Então, len de M é igual a 4. Calculou o tamanho.
del V. O que acontece com del V? V é uma chave que existe dentro do meu dicionário e eu estou removendo essa chave. Del M entre colchetes V, estou removendo a chave e seu correspondente em valor. O que acontece quando eu faço um pop K? Pop K, ele vai retornar o valor associado àquela chave, K tem um valor associado 9, e vai remover, com esse comando pop, ele remove do dicionário esse elemento. Tá? O que acontece se eu utilizo m.keys? M.keys ele simplesmente imprime na tela, né, todas as chaves que eu tenho no meu dicionário. Então, m.keys vai me retornar todas as chaves, a lista de chaves, né, que eu tenho no meu dicionário, e eu posso imprimir na tela. Eu posso dar um print m.keys, parênteses, fecha parênteses, né, e vai imprimir todas as chaves que eu tenho. No momento eu tenho duas chaves, B e U. Tá? Values, se eu quiser imprimir todos os valores que eu tenho, eu imprimo o valor 4 e 2, são os valores que existem. As chaves são B e U, e os valores são 4 e 2. Se eu quiser imprimir os itens, né? Itens é o par chave-valor. Então, ele imprime todos os pares chave-valor que eu tenho. Né? Então, vai imprimir o B4 e o U2, que é o que está aqui. Se eu utilizar o print, eu vou imprimir, vai aparecer na tela exatamente isso. O que acontece com m.setDefault B1? m.setDefault, ele define como padrão o valor 1, caso, né, não tenha um valor definido. Tá? Então, ele coloca um valor padrão 1, caso não esteja definido, e retorna o valor atual, que é 4. E setDefault A1, né, vejam que o A é uma chave que não existe, e eu estou incluindo essa chave com o valor 1. Pelo B, na linha anterior, o B já existia, não acontece nada, né? Mas aqui o A, ele não existia no meu dicionário e foi adicionado com o valor 1, dessa forma. setDefault. Set significa incluir, né, com um valor padrão. E mPopItem, né? mPopItem, ele é uma forma de remover um item inteiro, né, para valor, e ele remove de forma arbitrária, né, o último elemento. Aqui a gente tem até um errinho, né, em que ele removeria o U2, né, e não o B4, tá? E ficaria sobrando somente o A1 e B4. Que nem mostrou ali agora no m.setDefault A1. Ele adicionou o A e adicionou o 1. Com o valor 1. Com o valor 1. E Uhum. no get F5, ele só mostrou 5. Não adicionou o F, né? Exatamente. O get, ele pega a informação se ela existe, se ela não existe, ele retorna 5, se tu passar um valor depois da vírgula ali, né? Se tu simplesmente der um get f, ele vai retornar none, porque não existe. Se tu der um get f,5, se não existiu a chave f, ele retorna o valor 5, em vez de none. Então aqui, ó, o f não existe, né? Se o f não existe, se eu der simplesmente um get sem nenhum parâmetro adicional, ele retorna none. Se eu der um get, 5, se não tiver o f, ele vai retornar o valor 5. Eu estou passando para retornar este valor, caso não exista. O set, ele vai criar uma nova entrada. Dúvidas, pessoal? Sir, ali no começo para cá, a gente botou que ele valia 2. E depois a gente colocou no final que ele valia 9. Então ele substituiu. Onde isso? Tá falando do K? MK, para isso. K2? Para Isso. K2. Depois K2. K9. K9. Aí. Isso, exatamente. Então ele vai valer. Sobrescreveu. Ah, tá. Ó. Ele subscreve, então. Tá. Subscreve. Alterou o valor. Por isso que aqui eu tinha 5 operações de atribuição, mas na realidade, efetivamente, eu tinha 4 valores no meu dicionário.
4 pares, né? Sim, No dicionário. Certo. Aquele del M lá, del, é a mesma coisa que o pop. O del, tu especifica quem tu quer deletar. Né? Tu especifica qual a chave que tu quer deletar com o seu correspondente valor. O pop é o pop também. Agora o pop item ID, o item, ele remove o último elemento, a última entrada. Onde que tá esse? Vamos ver. Na último da lista aqui. Aqui tem um erro, né, de impressão, porque ele deveria remover aqui o 2, tá. né? Entendi. Tá? No pop item, daí ele botou o B4, tá, Ele tá removendo do meio aqui, mas tá errado, ele deveria remover o 2 aqui. Né? Tem um teste aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar aqui. Do mesmo jeito que sobrescreveu o K, em vez de ser 2, virou 9, tu consegue fazer uma soma, por exemplo, o Sim, sim. K igual a mais 3. Aí viraria 5. Isso, M de K igual a M de K mais 3, por exemplo. Ele aparecendo do lado direito e do lado esquerdo. Ou M de K mais igual a 2. M de K mais igual a 2, dá também, é a mesma coisa. Dá direto. Aham. Deixa eu mostrar aqui um exemplo no GDB Online aqui. Mas se eu fizer uma operação, daí eu uso o M de K mais o M de B, para fazer uma operação de soma, por exemplo? Sim, é possível. Tu nem está acessando falou valores, né? Valores inteiros. Na realidade, aquele M de K, tu está acessando, na realidade, ele significa um valor, né? Sim, daí eu vou adicionar uma variável igual, né, o M de K mais o M de B, daí depois eu impresso a variável. Exato. Daí no caso que tu falou que vai fazer a média aritmética, né, daí eu vou usar todos aqueles valores e eu posso, mas tu falou que vai ter que usar uma operação for. Claro, porque tu não sabe quantos elementos tem na lista, né? Por exemplo, se eu tiver, olha essa lista aqui, ó. Tá, entendi. Se eu quiser somar todos esses valores e dividir pelo número de valores, eu preciso calcular o len. Então, primeiro eu pego a lista e eu trabalho com a lista. Tá vendo? Sim. Eu pego a lista e trabalho com a lista, como a gente trabalhou nas aulas anteriores. Então, o artifício é só tu pegar a informação, ó. Quero pegar o valor. Adiciona a chave e aí ele vai te retornar o valor. O valor, né, nesse caso aqui, é uma lista. De 1, 2, 3, 4 elementos, mas pode ser 2 elementos, né? Então tu vai ter que se preocupar em calcular o len, né, da lista. Sim. Para conseguir computar a média, né? Também dá para calcular, tem funções prontas do Python, né, para calcular a média. Por exemplo, list. Se vocês não quiserem calcular, vocês têm como calcular aqui. Deve ter uma função pronta para calcular a média. Como existe a count, algo do tipo, né? Então, numa lista tem diversos tipos de operações, né? Ou tu pode fazer um for. Ou tu pode fazer um for in, né? In, range, né? De len, de list. Né? Aí eu poderia fazer a soma. Na realidade é mais simples que isso, né? Não vou dar resposta para vocês. Dá pra fazer de um jeito bem simples, assim, a calcular a média. Com um forzinho ali, ou até uma função pronta, se vocês derem uma pesquisada. Caso tenha uma lista de inteiros, já deve ter uma função pronta que calcula a média. Não precisar fazer um for, entendeu? Mas é só dar uma pesquisadinha que vocês acham. Eu acessando a lista, no comando len, ele vai saber quantos elementos tem dentro. Quantos dígitos tem dentro. No caso, tem 4 números ali. Ele vai saber isso e ele vai dividir por 4, no caso. Olha ele só vai pegar aqui. Os valores e dividir por 4. Eu só estou imprimindo a tela. Se tá com dúvida, ó, eu estou imprimindo a lista e o len da lista. Vamos ver o que parece. Sim, tem que botar no fechar. Ó, tá vendo? Exatamente isso. Sempre faz os testes para ver se aquela informação que tu tá utilizando no teu código vai fazer sentido, vai funcionar, né?
Então aqui, ó, eu já vi se funciona ou não. Ah, então eu posso usar essa informação. Sim. Show? Alguma outra dúvida? Não, a princípio é isso. Vai surgir algumas dúvidas durante o processo do exercício. Façam por partes, né? Assim, os exercícios, validem algumas ideias, não saiam já implementando tudo, né? Ah, eu preciso acessar uma lista, faz um exemplinho menor para acessar uma lista. E aí trabalha com a lista. Então, dessa forma, vocês vão conseguir estruturar o programa que é maior, um pouco maior, né? Que é o 2, por exemplo. O 1, vocês vão ter que trabalhar com alterar um valor de um dicionário associado a uma chave, né? Porque o estoque, né? Caso vocês peguem um elemento do estoque, ele vai ser computado no total a ser pago e vai ter que ser descontado do estoque. Entendi, legal. Né? Então, vocês podem comprar banana, maçã e pera. Né? Então, essa é a tua lista de compras. O professor, Oi? tem que entregar os 2 exercícios ou é só o número 2? Não, é só o exercício 1 aqui, ó. Tá aqui, ó. Trabalho de aula, presença. O exercício é. Se eu entrar aqui na tarefa, ó, presença entregar o exercício 1. Ah, 1? Não, entendi Só que o era o 2. exercício 1. Não, só o exercício 1. O exercício 2 é para a aula que vem. Tá, não. Sempre acessem a aba atividades aqui que vocês vão ver né, os detalhes. E aqui no exercício 2 eu coloquei um exemplo de acesso de lista já. Vamos acessar uma lista. No caso está dentro de um... Oi? Essa matéria aqui da lista, ela está inclusa das matérias da primeira prova, no caso, ou não? Sim. Dicionário, tu tá falando? Lista vai cair. Isso. Dicionário tá incluso também. Também. Daí vai cair um novo simulado, então, mais pra frente. Vai ter um outro simulado. Vai ter mais um simulado antes da prova, né? Vai incluir todo o conteúdo. Tá, beleza. Tá bom? Bom. Então tá. Caso tenham mais dúvidas, pessoal, podem fazer as perguntas ali no próprio Classroom, tá? Nos comentários, aqui adiciona um comentário, e aí a gente pode ir respondendo. Troquem também ideias entre vocês, né? Façam experimentos, né? E pesquisem comandos adicionais que possam facilitar a vida. Daqui a pouco um comando que seja mais simples, né? Para fazer alguma coisa. Como vocês já compartilharam nas outras aulas, né? Quando a gente estava resolvendo os exercícios. Tá, senhor, rapidão, não sei se tu sei. Não, ali pode perguntar. na lista 1, exercício A, a primeira parte ali eu entendi, mas o que tu quer que a gente faça? Deve ser criado uma variável total iniciando de 0, não entendi muito bem o que tu quer que a gente faça ali. É um caixa, né? Tu tem uma lista, tu vai ter que criar uma lista de compras. Lista eu vou ter que e os itens da lista. Não, tu não vai ter que solicitar. Tu cria uma lista pronta. A lista pronta tu vai computar na hora, no teu programa vai computar. Ele vai ter que iterar nessa lista, vai pegar cada um dos elementos e vai calcular o total a ser pago. Não precisa nem interagir com o usuário. Tá, então nem ter input. Tu quer que a gente mostre o item e o valor dele? Não, imprimir na tela o valor a ser pago. Calcular o valor da lista, que tem na lista já não. Exatamente, tem uma lista de compras, qual é o valor total a ser pago. Tá, não vai interagir, vou comprar um item de cada ou tu quer todo o estoque? Não, é o que está na lista. O que está na lista é banana, laranja e maçã. Então é um item de banana, um item de laranja e um item de maçã. E no teu estoque tu tem 6 bananas, 0 maçãs e 32 laranjas, né? Mas tu tá comprando uma e uma. Tem que calcular o preço final com base na tua lista, essa tua lista. E aí tu pode modificar essa tua lista se tu quiser para executar e fazer testes, né? Não é para fazer com input, tá? Não foi pedido com input aqui. É para criar uma lista. Primeiro cria uma lista de produtos com os valores, né? Fixa. Sem input. Não tem input esse programa. O input já foi dado, né? O input seria o banana, laranja e maçã. Exatamente. Tem o manga ali também, dá pra usar também? Para os testes de vocês podem usar. E aí, assim, ó, depois vocês vão ter que fazer. Item A é calcular o total. Item B tem que descontar do estoque. E se não tiver no estoque, não pode computar no total. No A também, né? Que nem a maçã não tem.
Que ali no A não foi. Na realidade, tu vai automaticamente. Não, aqui no A não tem necessidade de olhar o estoque, tá? É só É o no B preço, que tu né? tem que olhar. Só o preço. Tu só vai olhar para preço. Tá. Agora, no B, tu tem que olhar tanto para preço quanto para estoque. Então dá pra fazer em 2 momentos isso aqui? O exercício Pode 1? fazer 2 exercícios. É o exercício 1A, exercício 1B. Que é uma melhoria do A, né? São 2 partes. Entendi. Tá? E o exercício 2, vocês podem ver aqui que eu tenho um nome, né, associar uma chave name e um valor nome, um homework, que é uma chave e uma lista de notas de tema de casa, quizzes, né, é uma chave e seus correspondentes valores, tests, que são provas, né, que é uma chave e seus correspondentes notas dos 2 testes realizados, por exemplo. E aqui o mesmo para as outras pessoas, né? Então são três dicionários. E aqui é o que se pede, né? Criar uma lista, né? Criar uma lista e iterar nessa lista. Não é para fazer de forma individual a impressão. Tem que usar um for para iterar na lista. Aí dentro do for vocês vão decidir se vocês vão usar o dicionário Lloyd, Alice ou Tyler. Baseado, né? Então tem que tomar cuidado aí nesse exercício. É a mesma coisa, tem que criar uma lista, iterar na lista e imprimir as informações na tela. No caso, cada estudante. Tá escutando, professor? Uhum. Cada estudante é um. No caso, eu quero acessar o Lloyd ali, o Lloyd vai ser toda a informação dele, somente dele. Isso, É, é um dicionário que é só do Lloyd, dicionário que é só da Alice, dicionário que é só do Tyler. Daí vai pedir um input para qual dicionário que eu quero acessar. Isso? Não, tu vai criar uma lista com Lloyd, Alice e Tyler. E aí tu vai ter que iterar nessa lista e vai ter que pegar as informações do dicionário. Então, se for o primeiro elemento da tua lista vai ser Lloyd. Lloyd vai ter que pegar as informações do dicionário Lloyd. Sim. A Alice vai ter que pegar as informações do dicionário Alice, né? E Tyler vai ter que pegar do dicionário Tyler, mas é um for, tu vai ter que fazer um for para iterar numa lista que tem os elementos Lloyd, Alice e Tyler. Entendi, obrigado. Tu vai começar assim, ó, teu programa. Lista, né? E aqui tá a tua lista, ó. E aí eu vou iterar nessa lista, for L in list, e aqui dentro eu vou botar meu código. Então, se L é igual a Lloyd, L Lloyd, né? Aí eu tenho uma codificação aqui embaixo que é para usar o dicionário L Lloyd, entendeu? Entendi, professor. Eu faço alguma coisa, senão C é o if, L igual a Alice, e assim por diante. Tá, então tem que iterar na lista, o mesmo vale para o exercício 1. Só claro, o exercício 1 não requer esse tipo de construção aqui. Fechou? Fechou, obrigado. Nada. Mais dúvidas aí, pessoal? Pode utilizar aqui a reunião, né? Essa reunião aqui, essa meeting para discutir entre vocês aqui, tá? Fiquem à vontade. Ali no Ô, Sor, só dá uma olhada ali no